Olá, boa noite. Estamos começando o programa Não é Bem Assim. Hoje nós vamos falar sobre o Encontro Municipal e Nacional de Educação que aconteceu na quarta, quinta e sexta-feira da semana passada. Aqui comigo no estúdio eu recebo a Terezinha Pitinini, que é diretora do Departamento de Educação e também membro do Departamento de Educação, a coordenadora do Ensino Fundamental, Rita Carneiro Fleck. É isso mesmo, né? É isso Acertei os aí. nomes. Isso. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho desse encontro de educação, né? Quero Isso. primeiramente agradecer a presença de vocês aqui no estúdio, falando desse evento que teve aqui na cidade. Mas o que foi o encontro de educação, né? Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui na TV Cultura mais uma vez que divulgar o que se faz em educação é muito importante. E o Encontro Nacional de Educação, ele é um momento de culminância, é o evento maior da Secretaria de Educação durante o ano letivo. Embora tenhamos formação continuada durante o ano todo, com pequenos grupos, com diretores, assistentes, professores, enfim, o Encontro Nacional de Educação e o Municipal de Educação, ele congrega toda a comunidade escolar da rede municipal de ensino. Eis a grande importância, né? Quer dizer, é um espaço para realmente todo mundo poder participar de Isso aí, integração sim, mesmo, sim. né? É por isso que o tema, por exemplo, ele é de real importância, porque a partir do tema, né, e do objetivo que se quer com esse tema, é que a gente escolhe os palestrantes e escolhe as temáticas que vão acontecer durante o evento. E qual foi o tema dessa edição, então, desse ano? Bem, o tema dessa edição foi o profissional da educação para uma escola viva, né? Porque o profissional da educação, ele é o que vai traduzir a escola que temos. Então, embora hajam diretrizes, hajam projetos, hajam regimentos, hajam quaisquer tipos de planos, quem vai traduzir isso na prática é o profissional da educação. Então, é ele que está lá na relação professor-aluno que vai realmente traduzir essa qualidade que a gente procura ter. E se o professor não está engajado, envolvido, ele não é capaz de fazer essa tradução. Então, a boa ou má educação, ela também está na célula. Então, nós sabemos que se tem uma célula que vai mal no organismo, né, o organismo vai mal. Então, o projeto do Encontro Nacional realmente teve a pretensão de tocar esse profissional para a construção de uma escola viva. E essa escola viva no sentido que é uma escola que se movimenta, né, que surpreende, que desafia, né, e como que esse profissional da educação está sendo preparado para isso. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente vive momentos de dificuldade, né, dentro da sala de aula, né? Cada dia até aparece uma situação nova e você tem que dar conta de tudo isso. Então, as palestras foram direcionadas nesse sentido, né? Como, enquanto professor, enquanto pessoa, como que você vai te preparar para estar nessa sala de aula e como que vai atender essas demandas, né, pedagogicamente. Então, isso é um desafio. A estrutura da escola mudou muito, né? No comparativo aí de alguns anos, poucos anos até, né? Porque se nós formos olhar a escola do passado, ela era uma escola de alguns, né? Hoje, a escola, ela é a escola de todos. Então, a diversidade e a inclusão, ela está presente dentro da escola. E a realidade social destes alguns, ela era diferente do que se tem hoje, né? Além disso, as demandas da escola no passado eram demandas de ensino de conteúdo. Hoje a escola está aí para dar uma resposta a todas as questões da vida, né? Por isso, uma escola viva da vida. Então, a escola ela tem que dar conta do trânsito, tem que dar conta da saúde, tem que dar conta da sexualidade, tem que dar conta da educação econômica, né? Financeira, da educação fiscal.
do ambiente. Sem esquecer aquele conteúdo sem, básico. Sem esquecer a formação básica, que é da linguagem, da matemática, da história, da geografia, enfim, das artes, né? Então, é muito mais complexo ser escola hoje do que foi no passado. É uma escola globalizada, né? E tem que ser ressignificada, porque hoje você tem o teu aluno, ele está informado, então a educação, a escola não é a mais única detentora do conhecimento como era, né? Hoje a educação, ela tem que ressignificar esse conhecimento, essa informação que chega da mídia, né? Então você tem que trazer isso em discussão e ressignificar. Para que está servindo? Né? O que se aproveita disso? O que a gente pode deixar de lado? Eu acho que esse é um grande desafio da educação hoje. E essa discussão começa a partir de encontros como esse. Isso, com certeza. E como é que mais esse assunto assim, foi discutido? Como é que foi a reação também dos professores que participaram? Como é que foi uma avaliação mesmo assim, desse debate? Nós estamos em processo de análise das avaliações. Acabou de acontecer. Foram 400 professores presentes, né? Então é um grande número, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Nós não temos ainda a tabulação dos dados. É claro que na expectativa, né, Rita, de olhar qual foi o sentimento que passou, né? Nós percebemos uma positividade maior do que uma crítica, como se diz, não gostei, né? Então, de um modo geral, a avaliação estava boa, estava muito bom, foi bem mais significativa do que regular ou não foi bom. E todos os aspectos, por exemplo, que servem para avaliar, inclusive criticamente ou negativamente, são instrumentos também positivos no sentido de qualificar os próximos encontros. Então, toda a contribuição do professor, ela tem que ser uma contribuição que venha realmente fortalecer e criar possibilidades da excelência, porque isso que a gente busca em cada encontro, que o encontro de 2015 seja realmente muito melhor, né, do que foi o de 2014 e assim sucessivamente, porque a partir da crítica é que a gente faz a construção do próximo encontro. Ou seja, nós já estamos preparando o encontro de 2015. Cheio de ideias, né? Cheio de ideias. Isso aí. Já pode dar alguma dica aí de como vai ser o próximo encontro? Ainda é prematuro, porque foram poucos dias, nós ainda estamos focados nesse, mas já construindo lá, né? Algumas sugestões que poderão acontecer. Mas a gente, só uma bem pequenininha, isso aí. A gente pensa assim no profissional, né? Enquanto pessoa, a gente pensa em fazer um investimento, né, na pessoa do professor, né? Quem sou eu dentro desse contexto, dentro dessa escolha que eu fiz enquanto educador, e ressignificar isso para a vida dele e dizer, não, eu tenho que ir para a sala de aula porque é isso que eu quero, eu escolhi a minha profissão, né? E eu tenho que ser feliz dentro disso que eu estou fazendo, né? Porque eu estou com pessoas, principalmente por isso. E o professor, ele tem um papel importante na vida do aluno, né? Fundamental. Tem aquele contato, é a primeira pessoa que de repente vai dar é incrível, né? A relação que se estabelece de confiança. E também pode ser uma relação contrária, né? Tudo depende de como que você conduz o processo. E o professor, ele é o adulto desse processo, né? Então, ele vai ter que ter essa diretriz, esse caminho. Ele que vai, não é o aluno que vai dizer que caminho que tem que andar, né? Como que tem que ser. É o professor que dá esse norte, né? Comanda ali a sala de aula mesmo, né? No sentido de, ele tem que coordenar o trabalho, né? Pertence a ele isso, né? Eu sempre chamo o maestro. Ele é o grande maestro, né? Os atores, né? Ou o grande diretor, né? Porque o teatro quem deve fazer é o aluno, né? Eles são os atores mesmo. Agora, o professor, ele é realmente o diretor desse projeto. E esta construção, ela tem que ser singular. E este é o grande desafio do professor. Ele é uma ação singular, porque cada escola é uma escola, cada aluno é um aluno, cada ano é um ano, mas sem perder de vista que ele faz parte de um sistema, né? Então, precisa haver uma contextualização
né? E precisa ter uma singularidade lá para atender a especificidade daquele contexto, e ao mesmo tempo ele precisa atender as diretrizes nacionais, as diretrizes municipais, porque ele pertence a um sistema de educação. Isso não é fácil e não existe receita. Muitas vezes o professor vai no encontro na expectativa da receita. Não tem receita. Receitas mágicas para ser professor não existe. O professor ele precisa fazer a tradução desta teoria, desta lei, dessas reflexões e até mesmo dessas práticas que muitas vezes acontecem ou desses exemplos que acontecem no encontro e traduzir para a sua realidade lá enquanto sujeito que vai dar conta e resolver os desafios lá na sua sala de aula, lá na sua escola, no seu contexto, quer seja da zona do campo ou da zona urbana. Que cada escola tem uma realidade diferente, né? Cada escola tem uma realidade. E aí depende muito também da receptividade do aluno, né? Aí. Isso também é uma forma sim, do professor, assim, também com conseguir. Certeza, com um desafio. Um papel importante, né? Sim, Mais uma vez, nos destacando. Mas já que o papel do professor é o assunto do próximo encontro, então, fazer um comparativo entre esse e o do ano passado, que vocês também participaram. De que forma, assim, vocês acham que evoluíram, assim, também? Essa Como resposta é que foi? eu vou deixar para a Rita, porque eu integrei a equipe esse ano, no início desse ano. Então, a Rita tem a história muito mais do que eu, até de passados ainda, fora da secretaria, Sim. né, Rita? Então, deixo contigo a reflexão. Mas a gente segue mais ou menos a mesma linha, né? Ano passado a gente pegou o professor protagonista, né? Esse professor que está ali, e ele tem que fazer esse processo andar e acontecer. E a gente segue mais ou menos essa mesma linha esse ano, né? E esse professor protagonista dentro de uma escola viva que o desafia, que o encanta e o desencanta, né? Então, a gente segue nessa mesma linha e as palestras do ano passado, algumas dentro da mesma ideia, né, de trabalhar com o professor enquanto um ser humano, uma pessoa que fez uma escolha e tem que estar feliz dentro daquilo. E depois a parte mais pedagógica mesmo, dando algumas diretrizes, que isso também tem que acontecer, né? Tu direcionar, né, dentro de uma diretriz que tu quer que acho que daqui a pouco dentro da avaliação que foi feita, se mostrou, né, o que precisa fazer, o que a gente tem que pontuar mais. Então mas segue mais ou menos assim dentro de uma caminhada. E a participação dos professores também tem aumentado, até mesmo a representação desse encontro diante dos professores, assim, porque já são 34 anos, né, realizando o encontro, e isso tem um peso, também tem um significado para os educadores, assim, já é esperado, já que é um evento anual também, como é que isso também já está fazendo parte da vida do professor? É um evento que ele vem sendo esperado todo ano, e claro que a participação nunca, né, vai ser 100%, mas ela é bem significativa, acho que todo mundo espera, tem bastante expectativa para que aconteça e que seja atendido dentro daquela sua necessidade, né? Que vem muito, a gente queria tal coisa, né? Que trabalhasse mais a prática, né? Ou que tivesse mais a teoria dentro de um determinado tema. Então, e aí tu vai fazendo, vai tentando atender essas necessidades. Assim, ele é um encontro que faz parte do currículo do ano. Então, os professores, eles dentro da sua carga horária, eles são convocados. Então, convocação é trabalho. Né? Então, tem aqueles que realmente usufruem desta convocação e desse programa e aproveitam muito. E isto é a maioria. Agora, nós temos alguns professores como alunos, né? Há aqueles que aproveitam mais e há aqueles que aproveitam menos. Então, um exemplo, nem todos usufruíram, por exemplo, 100% da programação do programa e se limitaram à sua carga horária, não usufruíram dos 100%. Né? Mas isto é uma opção pessoal, ele cumpriu a sua carga horária e ponto. Né? E tem aqueles que realmente participaram 100%, fazem jus ao certificado do 100%, e inclusive aplaudiram esse 100% do trabalho. E isso é muito bom para a gente, porque a gente faz uma programação como essa, é um desafio.
a gente não conhece as pessoas tão plenamente que a gente vá, vamos dizer assim, indicar alguém que nós entendemos como alguém que vai dar resposta para um grupo de professores, e nem sempre aquele grupo vê naquele palestrante a resposta que ele estava realmente desejando ter. Então, o encontro nacional ou municipal ou escolar mesmo, ele sempre tem essa dificuldade. Vocês que fazem entrevista com Fundarte, por exemplo, ou o ERGS, ou outros segmentos aqui de Montenegro, sabem disso, né? Então, nem sempre, assim, fazer uma programação dessa envergadura é um trabalho muito grande, no sentido de satisfazer a necessidade individual. O que sabemos é que a gente atingiu uma grande maioria e, particularmente, a Secretaria está satisfeita com o que aconteceu, né? Consideramos os nossos desafios, vamos dizer assim, atingidos e querendo mais em 2015. Perfeito, então a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o Encontro Municipal e Nacional de Educação.